Amém? Nós somos católicos, como disse o padre, graças a Deus. Então vamos consagrar esse momento para Nossa Senhora. Vamos começar acalmando o coração, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santíssima Virgem Maria, volvei seus olhos à pequena Valentina, de 9 meses, que há 5 meses está em coma. Visita, restaura e ampara aquela família. Amém. O pessoal está mandando mensagem para a gente aqui no Facebook, isso foi agora, ao vivo, a gente está passando, tá bom? Você trouxe a Bíblia? O padre tirou uma grande dúvida hoje. Abre sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Quero compartilhar um momento com vocês. Aconteceu comigo. Eu estava caminhando assim, ao lado de um amigo, passei em frente à igreja, nossa igreja, e fiz o sinal da cruz. Ele parou, me encarou, parou de andar, me encarou. Muito feio o que você fez. Eu falei, o que eu fiz? Pensei que eu tinha pisado em alguma coisa, né? Fiquei olhando para ele, mas que... Esse sinal que você fez é muito feio. Falei, feio por quê? Aí ele começou a dar um sermão em mim, na frente da nossa igreja, e ele começou a falar que a cruz era lugar de maldição, que eu estava atraindo maldição para a minha vida, e que eu nunca poderia fazer o sinal da cruz sobre mim, nem sobre os meus filhos, porque onde já se viu, e blá, 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 blá. Depois da 3ª vírgula, eu confesso para vocês que eu desliguei. Eu já comecei a pensar no imposto de renda que eu tinha que fazer, na conta que eu tinha que pagar. Eu já desliguei, falei, nossa, é aquela questão da causa e do efeito. Já ouviram falar de que toda causa tem uma consequência? Causa e efeito. Aquele meu amigo, que graças a Deus continua meu amigo e deve estar me assistindo agora, sabe que eu estou falando dele? Ele está vivendo uma causa. A humanidade estava em pecado, não era eu que estava em pecado. Todos nós, a raça humana, abdicou da graça de Deus. Em Adão, todos nós somos pecadores. Nós perdemos a nossa condição de filhos divinos do Pai. Perdemos o paraíso, fomos expulsos e fomos lançados a essa terra onde as mulheres têm que ter seus partos com dor. E nós temos que suar para ganhar o pão nosso de cada dia e sustentar nossas famílias e nossos filhos. Nesse momento em que perdemos essa graça, essa bênção, a humanidade toda perdeu, Deus nos amou de tal forma que veio em nosso socorro. Olha o que fala aqui. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dedicai-vos mutuamente ao amor que se deve em Cristo Jesus. Vejam que amor que Jesus tem por vocês, seres humanos. Mesmo ele estando na condição divina, ele não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ao contrário, ele aniquilou-se a si mesmo e assumiu a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens. E assim, sendo exteriormente reconhecido como homem, ele se humilhou ainda mais, e se tornou obediente até a morte, e a morte de cruz, que é a morte de maldição. Por isso Deus o exaltou. Por ter morrido na cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. E termina assim, repete comigo. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo, é o Senhor. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olha só, causa e consequência. Por causa do pecado, houve uma maldição. Essa maldição morreu naquela cruz. Quando ele, inocente, abdicou da condição divina, se tornou humano, se tornou um de nós. E quando ele subiu naquela cruz, ele carregou no peito dele, no coração dele, o teu nome. Porque ele já te chamava pelo nome antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. A hora que ele subiu na cruz livre e espontaneamente, por você, por mim, por cada um de nós, por amor, ele derramou o sangue dele e disse: esse ou essa eu estou redimindo. Eu subo aqui porque eu quero. Eu me faço maldição no lugar dele, no lugar dela. Então aquela cruz que era lugar de maldição, nós transformamos em um trono, onde o nosso rei derrubou o seu sangue para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E o que era maldição para a humanidade se tornou bênção, e o que era maldição de cruz se tornou trono, se tornou bênção para cada um de nós. Você crê? É fantástico, não é? Eu queria falar mais, mas eu vou falar uma coisa. Mateus fala assim, São Mateus: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Vocês se lembram dessa passagem? Se não me engano, 16:24. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nós, muitas vezes, temos vergonha da nossa cruz. Muitas vezes nós temos em casa aquele velhinho, aquele doentinho, aquela pessoa com esclerose, aquela pessoa inválida. O que a gente faz? Esconde de todo mundo. Não vou sair de casa, porque como é que eu vou sair com a pessoa? Vou levar aquela pessoa junto? Que vergonha. Mães que ligam aqui e pedem oração muitas vezes para o padre, para a irmã Luísa: irmã, meu filho é homossexual, eu morro de vergonha, minha filha, o que eu faço? Eu vou esconder a sujeira, eu vou varrer, ninguém vai saber. Muitas vezes nós carregamos a cruz de não ter um emprego, de não conseguir pagar a conta. Já ouviram aquela expressão? Gente que come mortadela é a rota Peru, não é isso? Anda de carrão importado com aquele carnê do tamanho de uma Bíblia dentro do porta-luvas, mas não perde a pose. Vive de aparência. E a pergunta é: para quê? O que te vale isso? Tem uma historinha rápida de uma senhora falando da nossa cruz, né? Era época de Natal. Essa senhora era viúva e tinha 4 filhos pequenos para criar. Pequenininhos. 2, 3, 4, 7 anos. E ela não tinha o que comer na época do Natal. E ela foi no mercado de luxo que tinha lá naquela cidade dela, do interior. Aí ela chegou no mercado e virou para o dono do mercado e falou assim: moço, é Natal, eu sou viúva, tenho 4 filhos, e não tenho o que dar de comer para os meus filhos. É um dia muito especial para mim, é dia de Natal. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma oração nesse pedaço de papel, e vou dar para o senhor, e o senhor me dá uma refeição para eu poder levar para os meus filhos, pode ser? O pessoal estava em volta daquele mercado, ficou olhando para a cara dela assim, né, vendo como ia ser o desfecho da história. E ele meio que zombando, meio que levando a sério, falou assim: vamos fazer o seguinte, a senhora está vendo aquela balança que está parada ali no canto?
Aquela balança antiga que tem 2 pratos, vocês sabem, aquela que tem um prato direito, outro à esquerda, e tem o fiel no meio, né? Ela falou assim, a senhora vai pegar a sua oração e coloca naquele prato da balança. E aí, do outro prato, a gente coloca os alimentos. A hora que a balança equilibrar, a senhora leva e eu fico com a sua oração. Pode ser? A mulher tinha tanta fé, carregando aquela cruz dela, aquela vontade de alimentar os filhos, aquele amor de mãe, que só quem é mãe sabe. Porque você é mãe, você vai carregar a cruz o resto da vida. Você vai falar, eu dou minha vida para que meu filho viva, não é isso? Quando acontece alguma coisa com o teu filho, por que com ele? Por que não comigo, meu Deus? Não é isso que a mãe fala? Essa mulher foi e colocou lá a oração em cima do prato. E o dono da venda falou, mas espera aí, vou ajudar a senhora. E começou a colocar. E ele viu que a balança foi equilibrando, ele assustou. E a mulher foi colocando os alimentos que ela queria. Resumindo a história, a mulher saiu de lá com um monte de sacolas. Ela tinha comida não só para o Natal, mas para o Ano Novo, e para um mês, e para o segundo mês, para os filhos dela e para quem quisesse ir visitá-la. E depois que ela foi embora, ele foi lá, olhou a balança, que era antiga, e viu que na verdade a balança estava quebrada. Ele tentou zombar da mulher, e Deus alimentou a filha dele com aquele pedaço de papel. E sabem o que estava escrito no pedaço de papel? Ela escreveu a seguinte oração: Pai, o pão nosso de cada dia me dai hoje. E aquele dono da venda pegou aquele pedaço de papel, essa é a continuação da história, colocou numa moldura e colocou na parede. E o que era um mercado, hoje é uma rede de supermercados. Assim é a bênção de Deus. Eu ouvi essa história, eu estou passando do jeito que eu ouvi, mas assim é a bênção. Deus, quando reparte, Ele multiplica. 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimenta 5.000. Então, às vezes, você está carregando a tua cruz e fala assim, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que tanta humilhação? Aí você olha para a cruz do Senhor e fala assim, às vezes a minha cruz está ajudando muita gente a carregar a sua própria cruz. O teu sofrimento até hoje não foi em vão, porque você confiou em Deus, e Deus não te desampara. Fique em pé um pouquinho que nós vamos rezar diante da cruz. Aquele que me ama, tome a sua cruz e siga-me. Fala assim comigo, Senhor Jesus, muitas vezes eu tive vergonha da minha cruz. Eu fui humilhado, perseguido, constrangido, passei necessidade, chorei, entrei em desespero, me senti sozinho, desamparado, abandonado. Mas agora eu entendo que aos pés da tua cruz, a minha cruz se torna vida. Aquilo que eu achava que era uma maldição, é uma bênção para mim e para os que estão ao meu redor. Por isso, Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Na cruz do Calvário, quando o Senhor levou o meu nome no teu coração, e a partir de agora, Senhor, eu sou teu. Faça-se em mim a sua divina vontade. Amém.